começar, quem tem alguma pista do que é empreender? A gente liga a televisão, tem sempre alguém falando de empreendedorismo, de ser patrão, de ser dono do próprio negócio. O que é esse negócio de empreendedorismo? Alguém tem alguma ideia? Não tem certo e errado, pessoal. Quem aqui tem um palpite? O que é empreender? O que é ser empreendedor? Especialmente no Brasil. Quem tem algum palpite? Então, pessoal, vocês vão fazer chamada agora. Vem cá, me ajuda? O que é empreender? Empreender é fazer, conquistar, realizar. Tem muito a ver com isso que o deputado está falando, né? É conquistar, é realizar. E quando eu falo sobre empreendedorismo, eu costumo dividir a atitude empreendedora em 3 momentos. O primeiro momento é o sonho. Não tem empreendedor de sucesso sem sonho. Isso está no centro do sucesso de qualquer empreendedor, de quem quer ganhar a sua vida, ser o dono do próprio negócio. Mas só o sonho não basta. É preciso ir além do sonho. Tem uma segunda característica que está muito ligada ao sucesso desse empreendedor, que é o planejamento. Então, é importante sonhar, mas é muito importante também planejar a tirada do sonho do papel. O sonho só no papel não produz nada. Você precisa planejar para tirar esse sonho do papel. Mas só o planejamento do sonho também não basta. Tem uma terceira parte que completa o ciclo do empreendedor de sucesso, que é o trabalho, é a capacidade de trabalho. Não há empreendedor que não tenha que se dedicar muitas horas do seu dia na atitude de tirar o sonho do papel, aquele plano de negócio, aquele planejamento que ele fez antes de empreender. Então, empreender, pessoal, tem muito que ver com o sonho, com o planejamento e principalmente com o trabalho. O Sebrae, para vocês terem uma ideia, só no estado de São Paulo, esse ano deve atender mais de 600 mil empreendedores em todo o estado de São Paulo. Seja empreendedor já formado, gente que já tem o seu CNPJ, já tem a sua empresa e está querendo melhorá-la, como também potenciais empreendedores. Gente que ainda não realizou esse sonho de ser dono do próprio negócio, mas que enxerga no Sebrae uma entidade que pode auxiliá-lo na realização desse sonho. Então vejam que tem muita gente hoje envolvida com esse assunto. Como tem muita gente envolvida nesse assunto, é muito importante também que o poder público se envolva cada vez mais. E aí é o tema propriamente da nossa conversa aqui hoje sobre empreendedorismo, né? Conceituar o que o Sebrae entende como pequena empresa, que é o trabalho que nós realizamos junto aos empreendedores paulistas, principalmente os de pequeno porte. A categoria de pequena empresa no Brasil está dada pela lei nacional, pelo Simples Nacional. Então é pequeno empresário hoje quem fatura até 3 milhões e 600 mil reais por ano. Faturamento bruto, não é lucro, né? Como é que fica a diferenciação? Então quem fatura até 360 mil reais por ano é chamado de microempresário. Quem fatura acima disso, 361 mil reais até 3 milhões e 600 mil, é caracterizado como um empresário de pequeno porte, um pequeno empresário. Mas tem uma novidade. Há exatos 3 anos foi criada uma nova lei no Brasil, a chamada Lei da Microempresa Individual, do MEI, que nasceu em São Paulo, uma ideia que surgiu no governo do Estado, ainda na gestão anterior, do Serra, e o secretário era o Guilherme Afif, e essa ideia foi levada a Brasília e foi criada uma nova figura na pirâmide do empreendedorismo nacional, que é o microempreendedor individual. Todo mundo conhece essa figura? Já ouviram falar? Quem é o microempreendedor individual, pessoal? Como é que se caracteriza essa figura? Aqui na região são muitos microempreendedores individuais que desde aí de 2008, 2009 têm trabalhado para formalizar suas atividades e com isso seguir o caminho do empreendedorismo a partir dessa porta que foi aberta. O empreendedor individual é alguém que trabalha sozinho ou no máximo mais um empregado, fatura até 60 mil reais por ano, né, o equivalente a 5 mil reais por mês, e se enquadre em mais de 400 tipos
de atividades previstas na lei. Então é o eletricista, o encanador, o pedreiro, a manicure, a pedicure. Também tem, por exemplo, o web designer, quem faz desenho de sites. Então você tem uma gama muito grande, bastante variada de serviços, de atividades, profissões, atividades econômicas que se enquadram na figura da empresa individual. E por que foi criada essa figura? Porque a gente sabe, no Brasil, a economia ainda tem uma alta taxa de informalidade. As pesquisas não são muito precisas, mas os números que a gente trabalha apontam que para cada empresa formal existente no Brasil, podem existir até 2 informais. E pensando exatamente nesse alto grau de informalidade da nossa economia, é que essa legislação foi criada. Foi o degrau para quem quisesse acessar o caminho do empreendedorismo ficou mais baixo, ficou mais fácil, mais acessível, né? Então quem fatura até R$60 mil por ano, trabalha sozinho, ou no máximo mais um empregado, ganha no salário mínimo ou piso da categoria, pode pleitear o seu CNPJ através dessa figura da microempresa individual. E muitos brasileiros fizeram isso nos últimos anos, né? Então você tem gente muito variada que topou esse desafio do empreendedorismo. Então hoje no Brasil a gente tem 7.600.000 micro e pequenos empresários formalizados no Brasil e, além disso, temos quase 4 milhões de empreendedores individuais. Não só, estamos falando aqui de mais de 10 milhões de brasileiros que ganham a sua vida a partir de uma atividade empreendedora. É bastante gente ou não é? É muita gente. E a tendência é que esse número cresça bastante nos próximos anos. O Brasil tem hoje aproximadamente uma empresa para cada 20 habitantes. Nossa expectativa, segundo as pesquisas que o Sebrae realiza, é que nos próximos anos esse número vai cair, ou seja, o número de empresas vai aumentar. Nós vamos ter praticamente uma empresa para cada 15 habitantes nos próximos 5 anos, né? Os Estados Unidos, para vocês terem um padrão de comparação, tem uma empresa para cada 12 habitantes. E o caminho brasileiro, não tenho dúvida, é que a gente se aproxime dessas taxas de empreendedorismo americanas. Então, senhores prefeitos, vereadores, secretários, fiquem muito atentos ao crescimento da pequena empresa na cidade dos senhores. Elas vão crescer, mas para que isso aconteça, é preciso de muito apoio do poder público. A gente vai falar sobre isso nessa noite de hoje. Vamos ver a importância dessas pequenas empresas na economia brasileira e na economia paulista. Hoje, de cada 100 empresas formalizadas no Brasil, 99 são pequenas, micro ou pequenas empresas. Juntas, essas empresas respondem por 67% de todos os empregos gerados no estado de São Paulo. Então, nós podemos dizer que o maior empregador do estado de São Paulo é o pequeno empresário. De cada 10 pessoas empregadas na economia paulista, quase 7 estão empregadas numa pequena empresa. Isso, claro, excluindo também o dono da empresa, porque o dono da empresa é uma pessoa ocupada na economia, depende do funcionamento dessa empresa para que ele possa garantir o sustento da sua família. E essas empresas geram o equivalente a 25% da nossa riqueza, do PIB nacional. Na opinião de vocês, 25% é muito ou é pouco? Hein, William? É muito ou é pouco? Comparando com o número de ocupações, praticamente É muito ou é pouco? mais um quarto da Um quarto, mas veja, se a gente está falando de 99% e 70% das ocupações, quase 25% do PIB pode parecer pouco. Não é pouco, né? O William tem razão, não é pouco, mas pode ser mais do que isso. Como é que a gente começa a desvendar esse número do ponto de vista da valoração, se é muito ou se é pouco? Olhando para outros casos, olhando, por exemplo, para a Argentina, para o Chile, para os Estados Unidos, para a Itália, e vendo nesses países como é que as pequenas empresas participam da riqueza. Vejam, pegando a Argentina e Chile, para não falar ainda de Estados Unidos e Itália, exemplos na Europa ou exemplos na América do Norte. Na Argentina e no Chile, a participação das micro e pequenas empresas daqueles países
no produto interno bruto é de no mínimo o dobro do que a gente observa no Brasil, né? 52%, 53%. Quando a gente pega o caso da Itália, a participação das micro e pequenas empresas italianas na riqueza nacional italiana chega na casa dos 70%. Mas peraí, Bruno, por que isso ocorre no Brasil? Tem uma série de explicações. A principal delas se deve ao nosso processo de industrialização. Década de 40, década de 50, século passado, nossa estratégia de industrialização foi de trazer as grandes indústrias para o Brasil, as grandes montadoras, por exemplo, e fazer com que todo o produto fosse produzido dentro daquela planta, com baixíssima conexão com fornecedores externos àquela planta. Enquanto que, por exemplo, na história italiana do pós-guerra, a Itália foi reconstruída a partir de uma estratégia de inclusão de pequenas empresas nas grandes cadeias produtivas daquele país. Eu digo isso para vocês não para que a gente lamente os 25% do PIB que as nossas pequenas empresas participam, mas para mostrar para vocês que esse número tem uma grande chance de crescer muito nos próximos anos, muito mesmo. Para que isso se acelere, a gente precisa trabalhar o que o Sebrae conceitua como encadeamento produtivo. A gente precisa fazer com que mais produtos fabricados por grandes empresas tenham componentes, serviços prestados por pequenos empresários. Então, vou pegar o exemplo da Fiat, que é uma montadora que tem origem italiana, hoje já nem é mais só italiana, ela já foi adquirida por uma outra montadora, mas a Fiat tem fábrica no Brasil e fábrica na Itália. Para deixar um pouco mais claro o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: o mesmo carro que é produzido aqui e lá a pequena empresa italiana participa mais da cadeia produtiva. Então, a pequena empresa da Itália, ela fornece produtos e serviços para a Fiat e assim participa mais da riqueza que é produzida no país. No Brasil, o encadeamento ainda é fraco, tanto que de cada R$100 faturados hoje por uma pequena empresa no Brasil, mais de 80 vem da venda direta para o consumidor final. Só 20 vem da venda para médias e grandes empresas, aí é o que eu digo encadeamento produtivo, ou para os governos. E os governos são grandes compradores e podem e devem comprar cada vez mais produtos e serviços de pequenos empresários. Se isso acontecer, esse número de 25% passa para 30%, passa para 35%, 40%, 50% e a gente vai chegar numa velocidade mais rápida àquilo que a gente já observa nos outros países. Acontecer isso é bom para a economia, na opinião de vocês? Claro que é bom, porque, vejam, se essas empresas são quase 99% das empresas nacionais e tem quase 70% das pessoas ocupadas, quanto mais riqueza for gerada ali, mais a riqueza vai ser dividida entre os brasileiros. Então, quando a gente fala que nós somos um país muito desigual e precisamos trabalhar para diminuir essa desigualdade, na minha visão, o caminho para a gente diminuir a desigualdade está aqui. Não só com bolsas, com auxílios, que são importantes em caráter emergencial, urgente, gente que não tem o que fazer, precisa de uma bolsa para garantir o sustento da sua família no final do mês. É claro que isso é desejável, mas em momentos de urgência e de extrema carência. Aquilo que vai emancipar o nosso país de verdade e aquilo que vai fazer com que a gente distribua melhor a riqueza entre todos, na minha visão, está aqui. A chave do crescimento do país, como igualdade, passa sem dúvida nenhuma pelo empreendedorismo, e os senhores, agentes públicos, prefeitos, vereadores, têm uma responsabilidade muito grande nessa tarefa, na nossa visão, na visão do Sebrae. A gente tem melhorado nos últimos anos em vários quesitos no empreendedorismo brasileiro. A taxa de escolaridade, por exemplo, do empreendedor brasileiro aumentou bastante. A participação de mulheres à frente de pequenas empresas no Brasil cresceu demais. Quem tem alguma ideia hoje de qual é a participação das mulheres em empresas que são abertas? Empresas que são abertas, por exemplo, esse ano. Alguém tem alguma ideia? Algum chute? Vocês vão se surpreender com o número. 49 cada mês. De cada 100 empresas abertas hoje no Brasil, 49 já são abertas e chefiadas por mulheres. Não era assim até 10, 15, 20 anos atrás.
Tanto que o estoque de empresas, que é a somatória de todas as empresas abertas no Brasil, ainda é bastante masculino. Praticamente 70% das empresas hoje ainda são chefiadas por homens. Mas aquelas empresas novas que estão sendo abertas agora, nesse ano, no ano passado, já há uma igualdade entre homens e mulheres à frente desse mundo empreendedor. Agora, se a gente está melhorando em vários quesitos, tem um que a gente ainda está muito mal. Nem tem alguma ideia na comparação mundial? Onde é que o Brasil vai mal? Você? Nos impostos. Exatamente. Na relação com o poder público, para falar de maneira mais geral. O SEBRAE representa o Brasil numa pesquisa internacional chamada Monitoramento Global do Empreendedorismo, né? A sigla em inglês GEM. E essa pesquisa mostra exatamente a posição do Brasil em vários quesitos, com 49 países. Vejam a posição do Brasil na relação com o poder público. Nós somos o 40º país do mundo, ou seja, o último nesse ranking, no que diz respeito à relação do empreendedor com o poder público. Quando a gente leva em consideração alguns quesitos. Primeiro deles, tempo para se abrir empresa. Segundo quesito, burocracia em geral, não só para abrir empresa, mas para se relacionar com o poder público. Terceiro quesito, carga tributária. Tem um exemplo que eu gosto de dar e contar com o apoio de vocês, perguntar o seguinte: alguém tem alguma ideia de quantas normas tributárias foram editadas no Brasil desde que a Constituição de 88 foi promulgada? Valendo normas tributárias e disposições que afetam a vida do empreendedor nas 3 esferas de governo: municipal, estadual e federal. Dado que não é do SEBRAE, é do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Alguém tem alguma ideia de quantas normas foram criadas desde a Constituição de 88? Porque, a rigor, um empreendedor que fosse muito CDF, todo mundo sabe o que é CDF? Um empreendedor que fosse muito CDF, ele deveria saber todas, né? Todas, porque afinal de contas é a regra do jogo, principalmente se ele tem pretensão de atuar em nível nacional, no território nacional. Então, um empreendedor que quisesse se aplicar muito, quantas normas vocês acham que ele deveria conhecer? Que são o número de normas que foram editadas desde a Constituição de 88. Pode chutar. Quanto? Não, centenas de milhares não é um número, não é um número. Um número. Quantas normas foram criadas? Quantas? 200? Mais. 800? Mais. 100 mil mais. 292 mil normas tributárias e disposições editadas desde a Constituição de 88. 292 mil. Claro que dentro desse número a gente inclui desde os códigos mais gerais, né, até as portarias e resoluções que afetam a vida do empreendedor.